Oi, meu nome é Rodrigo Imaginário e agora a gente vai ver um pouquinho do isolamento de servidores e domínio, né? Ou seja, você sabe se a sua rede hoje está segura? Você sabe quem está acessando a sua rede e fazendo o quê? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, mais uma vez, pessoal, o cenário atual é muito mais complexo do que o cenário de antigamente, né? Então, hoje, para a gente garantir a segurança da nossa rede, dos nossos dados, a gente não tem mais que se preocupar somente com o firewall que está na borda, né? Com as políticas de firewall para proteger o acesso que está entrando na rede e o acesso que está saindo. Então, hoje o ambiente é muito mais complexo, né? Então, existe uma proliferação de pendrives, dispositivos móveis, notebooks, acesso de casa cada vez mais frequente, o seu usuário tem que estar conectado de qualquer lugar, então a fronteira da sua rede local ela expandiu, né? Alguns autores até insistem em dizer que o perímetro morreu. Né? Então a sua rede não é mais baseada só onde está suas paredes, só aquele perímetro. Sua rede é onde está todos os seus computadores e os dados dos seus clientes. Então a gente precisa se aproximar do host, ou seja, defesa em profundidade. Né? Vocês já ouviram falar isso com certeza. E o IPsec, né, que é com o isolamento de servidores de domínio, ajuda a garantir um pouquinho esse ambiente. Né? Vamos falar mais um pouquinho dos desafios. Então a gente tem dos pontos principais que é muito comum ter que endereçar primeiro um controle de identidade, né? Como que a gente faz os controles de identidade? Aí vem o Active Directory na nossa rede, né? A autenticação e segurança nisso, que é a autenticação com dois fatores. O que é a autenticação com dois fatores? A gente sabe que senha é um dos pontos mais frágeis na segurança, né? Senha é um objeto frágil, ele é fácil de ser conhecido, de ser quebrado. Então, para um cenário mais crítico, você adicionar um segundo fator, que é uma coisa que eu tenho, que é um smart card, um token, alguma coisa, aumenta muito a segurança do seu ambiente. O acesso universal, né? Você já deve ter ouvido falar do IPv6 e ele está chegando, ele está aí. Né? O IPv6 está chegando, você vai cruzar com ele, ele vai mudar os paradigmas e ele vai proliferar o acesso. Então, com a explosão do IPv6, com o aumento da banda, da largura de banda, a gente vai ver essa necessidade de endereçar os dados não só mais nos computadores, mas em qualquer tipo de dispositivo. A fronteira, né? Onde que é a fronteira da nossa empresa hoje em dia? A gente não sabe mais, né? Você tem notebooks conectando remotamente, notebooks de casa, parceiros trabalhando, smartphone conectando seus dados. Então, você tem que fazer uma fronteira com base em políticas. E aí vem o IPsec que ajuda nisso, né? O estado de saúde da sua máquina, né? Mesmo com toda essa segurança, as máquinas que fazem parte da sua rede, como que a gente garante que elas estão saudáveis, né? E aí vem o NAP, que é o Network Access Protection, para ajudar isso. E as policies para a gente garantir que o acesso esteja em conformidade com as políticas de rede, com as políticas de segurança e que estejam íntegras e de acordo com o que você definiu. E aí veio o conceito de isolamento de servidores e domínio. Né? Isso tudo é baseado em IPsec, pessoal. E como que funciona? Funciona da maneira a gente criar, de maneira lógica, uma separação do que é confiável do que não é confiável. Então a gente vai segmentar a nossa rede em equipamentos que você confia e equipamentos que você não confia. Basicamente, os equipamentos que você confia são equipamentos que fazem parte do domínio, ou seja, eles recebem as políticas de segurança e as suas políticas de rede. E equipamentos que estão fora do domínio não são equipamentos confiáveis. Né? Na prática, como é que isso funciona, pessoal? Na rede de vocês têm aí diversos computadores. Agora imagine uma rede com milhares de pontos espalhados em vários prédios, em vários locais fisicamente. Como é que a gente garante que eu, com o meu notebook, chego lá num pontinho, numa sala que tem um ponto de rede, vou lá, espeto meu notebook e fico monitorando o tráfego e fico tentando acessar algum dado e capturar algum dado que está trafegando na rede. Né? Com o IPsec a gente consegue fazer isso. Então, como a minha máquina não é uma máquina no domínio, não é uma máquina confiável, eu posso até ver o tráfego, mas eu não vou conseguir ler esse tráfego. Né? Esse tráfego pode ser até criptografado, então eu não tenho acesso aos dados, né? Isso de maneira lógica.
E além disso, mesmo na sua rede confiável, você pode fazer um server isolation. O que é o isolamento do servidor? Imagine o seguinte cenário: você tem um banco de dados com dados críticos, por exemplo, seu banco de dados de RH. Não é necessário que todos os computadores da sua rede, que fazem parte da sua rede, que são computadores confiáveis, tenham acesso a esses dados. Não é necessário. Você tem que dar a permissão somente a quem precisa. Então você pode criar dentro da sua rede confiável um isolamento, ou seja, só computadores que você disse que vão poder acessar aquele servidor. Imagine o cenário: um servidor de banco de dados só, e a sua aplicação é web, só os servidores web que vão ter acesso àquele servidor de banco de dados. Isso é um cenário, por exemplo, que a gente pode estar construindo. Isso tudo, pessoal, com políticas, com GPO, com políticas de rede. Então, a gente implementa isso no domínio, no AD, e ele espalha por todas as suas máquinas no domínio. Bom, IPsec, você com certeza já ouviu falar em IPsec em modo túnel, que é para VPN, fazer a configuração VPN em modo de túnel no IPsec, para a gente ligar um cliente de casa à sua rede local. Esse IPsec, nós estamos falando do modo de transporte. Ele é um IPsec que trabalha na camada de rede, lá no sua rede, da sua rede local. Então ele garante todo o tráfego. Ele garante tanto autenticação quanto criptografia. Então a gente pode até criptografar todo o tráfego. E aí vem uma dica, pessoal. Tem que ficar atento. Criptografar todo o tráfego é muito fácil. Entretanto, ele consome recurso da sua máquina. Estima-se que ele consuma de 20% a 30%. Então, na prática, não precisa criptografar todo o dado da sua rede, a não ser que seja uma rede que só trafegue dados muito críticos. Mas você pode criptografar o acesso a determinados servidores. Então, dados mais comuns você trabalha sem criptografar, e dados mais críticos criptografando. Assim a gente consegue fazer um balanceamento. Vamos ver como é que funciona. Bom, então primeiro, com as políticas do AD, a gente cria de maneira lógica uma rede de confiança, que é um isolamento do domínio. E também um isolamento de servidores. Então, servidores sensíveis só vão poder ser acessados por algumas máquinas específicas. Uma dica, pessoal: o IPsec já está disponível desde o Windows 2000. Ou seja, você não tem que pagar nada por isso. Você já pode usar, implementar um nível de segurança fortíssimo na sua rede agora. Se a sua rede for baseada em Windows, você pode implementar agora. Não precisa gastar nada. Você pode estudar, conhecer e implementar o projeto. E aí, essas políticas são aplicadas nas máquinas. Os computadores vão poder se comunicar entre si. Entretanto, computadores que não fazem parte do seu domínio, eles não têm acesso, não conseguem. Eles nem mesmo vê que esse computador está na rede. Fica completamente transparente para o computador. Mas a gente pode configurar que o computador interno possa acessar o externo. Aí depende muito de política. E também, mesmo assim, dentro da sua rede segura, da sua rede confiável, você pode, aquele cenário que eu comentei do banco de dados de RH, você pode pegar determinados dados muito sensíveis e restringir para acesso global, mesmo da sua rede, restringindo somente a um grupo menor de computadores. E assim garantindo a segurança e tendo certeza de quem está acessando a sua rede. Esse foi o IPsec e com certeza vale a pena você estudar um pouquinho a mais nele aí, que você vai aumentar muito a segurança da sua rede. Um abraço.